Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, começamos a falar do Criador, ou melhor, da criação. A catequese sobre a criação é muito importante, ainda mais nos nossos dias, porque ela diz respeito a algumas perguntas fundamentais da vida humana. De onde viemos, para onde vamos, qual a nossa origem, qual o nosso fim, de onde vem e para onde vai tudo o que existe. Nosso catecismo insiste em lembrar que a questão do início e a questão do fim estão intimamente relacionadas. Eu não quero apenas saber de onde eu vim, eu quero saber também para onde eu vou, qual é o meu final, afinal de contas. E a resposta a essas duas perguntas, de onde eu vim, para onde eu vou, vão incidir de maneira decisiva sobre a minha vida, que orientação, que sentido eu vou dar à minha vida, e também sobre o meu agir. E aí nós chegamos ao parágrafo 283. A questão das origens do mundo e do ser humano é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do ser humano. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Vejam, essa afirmação aqui do nosso catecismo é da maior importância, porque tem muita gente que gosta de opor fé e razão, religião e ciência. O nosso catecismo, a fé católica, partem do pressuposto que tanto a fé quanto a razão são, nos dizeres de São João Paulo II, né, as duas asas pelas quais o entendimento humano alça voo na busca da verdade. Então, não pode haver contradição entre a verdadeira ciência e o verdadeiro conhecimento da fé, porque a razão humana é uma só, e o livro da criação também nos fala de Deus. O nosso catecismo, então, faz aqui um verdadeiro elogio à pesquisa científica e aos pesquisadores de todos os tempos que enriqueceram magnificamente o nosso conhecimento sobre a idade do universo, a idade do planeta Terra, a idade dos fósseis, dos animais, as próprias dimensões do cosmos. Aliás, a própria palavra cosmo quer dizer ordem, né? Se as galáxias estão se afastando, muitas das estrelas, quer dizer, a maior parte das estrelas que nós vemos no firmamento, revela uma cena que aconteceu, quem sabe, centenas ou milhares de anos atrás. O que nós vemos no céu é o passado, nós não vemos o presente, porque a luz só do Sol até aqui vai gastar 8 minutos, de estrelas mais distantes pode gastar bem mais tempo. Então o que nós vemos no céu é o passado. Mas é possível, com a astrofísica, com a astronomia, perceber a distância, o tamanho da Via Láctea, de outras galáxias e a distância delas à Terra. Portanto, perceber quase que estonteados, né, a grandeza, a grandiosidade do próprio universo. Também as pesquisas científicas nos ajudam a perceber como a vida vai surgindo, vai se desenvolvendo ao longo das eras. E existem teorias científicas, inclusive, querendo explicar o aparecimento do próprio ser humano. E nosso catecismo não diz que nós devemos ficar em guarda
contra essas pesquisas, mas, ao contrário, admirar tanto mais ainda a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e pesquisadores, porque a inteligência também dos cientistas vem de Deus. Então, o nosso catecismo traz aqui o exemplo de Salomão. Com Salomão, estes homens e mulheres de ciência também poderiam dizer: Ele, o Senhor, me deu o conhecimento exato de tudo que existe, para entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, mo ensinou. Sabedoria, capítulo 7, versículos 17 e 22. Chegamos então ao parágrafo 384. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmo, nem quando o ser humano apareceu na face da Terra, mas antes de descobrir qual é o sentido desta origem, qual é o sentido da origem do universo, qual é o sentido da vida humana. Isso a ciência não diz. Não cabe à ciência responder sobre o sentido das coisas. Mesmo que a ciência consiga dizer as datas, os tempos e às vezes até o como de muitas das formas de vida e também das estrelas, dos corpos celestes que existem hoje, a pergunta que cabe à fé é: qual é o sentido de tudo isso? Será que esta origem é governada pelo acaso, como muitos cientistas pretendem? O mundo surgiu por acaso? Será que existe uma espécie de destino cego, uma necessidade que ninguém sabe nomear? Ou, ao contrário, a origem se deve a um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus? Aqui está a nossa fé. A ciência pode falar sobre o como. A bem da verdade, me lembro muito de um professor meu que dizia: a ciência sempre chega no segundo dia da criação, nunca no primeiro. Existe a teoria do Big Bang, de que o universo surgiu de uma grande explosão. E antes, o que havia? Então percebem, sempre haverá o espaço para uma pergunta última que só a fé vai poder responder. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? É uma outra pergunta importante que a doutrina da criação nos coloca. De onde vem o mal? Quem é o responsável por ele? E haverá meio de nos libertar do mal? Percebam então o valor da catequese sobre a criação. O fato é que desde o início a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e culturas antigas, encontramos numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, que as mudanças no mundo, o devir do mundo é o devir do próprio Deus, é o panteísmo, né? Tudo é Deus. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus. Outros vão dizer, não, a criação é obra da liberdade e do amor de Deus. Sobre isso nós queremos, então, aprofundar um pouco mais nos nossos próximos programas. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.